Vamos. Então, antes de mais nada, Alan, eu queria te parabenizar, porque hoje eu estava lembrando que, coincidentemente, hoje é o dia do psicólogo, e aqui no canal e no Instagram, a gente está com você, que é psicólogo. Então, parabéns, que bom que a gente marcou para hoje, que a gente acaba homenageando todos os psicólogos com você, que é uma profissão realmente incrível, eu admiro muito todos os psicólogos, então quero começar te parabenizando. Muito obrigado, viu, Marlene? Inclusive, eu recebi várias mensagens hoje e calhou, né, realmente de ser o dia, né, e é muito bom, né, tá fazendo essa live até para a gente reconhecer uma profissão do outro e ter esse auxílio, né, para a gente mostrar que realmente as profissões, elas se conversam, né. Claro, tem que, né? Tem que. Ninguém faz nada sozinho e tudo tá correlacionado, né? E eu sempre acho assim que não tem como falar de nutrição sem falar de psicologia e psicologia sem falar de nutrição, porque nutrição nada mais é do que comportamento, né? É um comportamento que a gente tem todo dia, que é se alimentar. Então, como que você pode falar de comportamento e não falar sobre as emoções em relação àquele comportamento, as atitudes em relação àquele comportamento, que é se alimentar? Então, não tem como. Tá super casado, assim. Então, é muito legal. E aí, eu queria que você, eu vou me apresentar, mas eu queria que você se apresentasse para o meu público que não te conhece, e depois eu me apresento para o seu público que não me conhece. Tá bom. Bom, meu nome é Alan, né, eu sou psicólogo, eu sigo a linha comportamental também, né, análise do comportamento na psicologia, e eu faço neuropsicologia, né, no Albert Einstein, já estou na reta final para finalizar essa especialização. Eu tenho grande experiência, assim, mais na área de crianças com autismo, né, com alguns transtornos do desenvolvimento. Então, grande parte dos meus pacientes, assim, são crianças com autismo, né, com TEA. Mas, assim, no meu consultório aqui, eu atendo o público geral, né, então, crianças, adolescentes, adultos, idosos, e seguindo essa linha comportamental. Eu recebo muitas queixas também relacionadas à ansiedade, questões relacionadas à alimentação, né, hábitos alimentares, então sempre a gente está em contato com a nutrição, sempre. Ah, que legal isso. Muito bom. Essa parte do autismo, você se interessou? Por quê? Assim, foi uma coisa que você, na faculdade, como que veio esse lado? Então, na faculdade, né, nos últimos anos assim, da faculdade, aquela questão dos estágios e tudo mais, eu fui, né, eu tive alguns estágios que eu estava fazendo, fiz estágio em CAPES, fiz estágio em diversos lugares, e aí um dos estágios que eu fiz, mas foi por conta própria, foi um colégio, né, na região sul aqui de São Paulo, que era um colégio bem, assim, voltado para essa prática, né, com crianças atípicas. Então eu comecei a desenvolver, né, me desenvolver nessa área, comecei a ir bem também nessa área, comecei a ter mais contato, né, e as coisas foram fluindo, né, e aí desse colégio eu fui, depois que eu me formei, né, eu fui indicado para trabalhar numa clínica também, que é extremamente voltada para isso, né, então eu fui ganhando cada vez mais experiência, e aí, como, né, em todas as áreas, assim, da área da saúde, muita indicação, né, então acabou que muitas pessoas acabaram me reconhecendo, me conhecendo por essa área, né, pelo contato com as crianças com autismo, problemas de comportamento, então acabou que as coisas foram fluindo para esse caminho, entendeu? Mas Que legal. Basicamente isso, assim. Entendi, muito legal, bonito esse trabalho. Então eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Meu nome é Marlene Costa, eu sou formada há mais de 20 anos, então já conota aí, já denuncia a idade. E eu comecei trabalhando, meu primeiro interesse foi em atividade física, porque como eu sempre gostei de atividade física, eu fui para o caminho do esporte primeiro. Então eu me especializei em nutrição esportiva, foi minha primeira pós, e foi uma coisa que eu gostei muito, trabalhei no começo e tal. E depois eu comecei a sentir um pouco que eu precisava mais do que só nutrição esportiva. E aí depois eu me especializei em nutrição funcional, que é muito mais a parte da funcionalidade dos alimentos, como que a gente pode tratar as doenças à base do alimento. Nutrição em si é isso, mas a nutrição funcional ela se aprofunda muito mais nisso. Tem muito mais prescrição de fitoterápicos, de alimentos, de extratos, enfim. Mistura fitoterapia com nutrição, e a gente se especializa mais nisso aí. E o tratamento com o alimento mesmo, sabe? Cada nutriente, como é que ele pode entrar no plano alimentar e tal. Então, a gente se aprofunda mais nisso. Trabalhei muitos anos com isso também, continuo trabalhando, lógico, com os dois, inclusive. Mas aí, depois, eu comecei a sentir como se o paciente recebe o plano alimentar,
Aí passa uma semana, duas, primeiro mês ali ele acompanha, ele vai, mas chega o segundo mês ele começa a desanimar. E aquilo foi me dando uma angústia, porque eu ficava pensando, gente, será que sou eu? Será que professor? Será que eu sou uma profissional ruim? Foi me dando uma angústia aquilo. Falei, não, tem alguma coisa. E fui meio que me virei para esse lado e vi que tinha muito mais a ver com comportamento do que com realmente com dieta em si, o plano alimentar em si. Então eu comecei a pensar, esse lado comportamental tem muita relação com como a pessoa leva esse plano alimentar. O sucesso do plano alimentar tem muito relação com o comportamento. E aí fui estudar, fui fazer cursos, aí entrei na área de coaching, que também é nada mais é do que estudo do comportamento e usar técnicas para acompanhar esse comportamento. Claro que não confundindo profissões, né? Porque psicologia é uma coisa, nutrição é outra, então eu vou até onde eu posso ir sem entrar na área que não é minha. Então eu vou ali só no comportamento alimentar mesmo. Então comecei, e aí os resultados começaram a ser outros resultados. Então assim, eu me apaixonei por essa área. Então eu junto as 3 áreas, nutrição esportiva, nutrição funcional e nutrição comportamental. Então eu trabalho nesse âmbito aí, dessas três áreas. E estou muito feliz, muito feliz. Legal, bem bacana. Muito bom. Alan, deixa eu te falar. Eu queria que você falasse um pouco sobre foco. Sabe por quê? Porque eu acho que foco é uma coisa que tem muito relação com a alimentação e com a vida da gente no dia a dia, né? Então, assim, como que a gente pode... O que é foco? Como que a gente tem foco? Por que algumas pessoas tão dispersas hoje em dia e sem foco? Fala um pouco sobre foco. O foco, assim, na minha perspectiva, né, comportamental, nada mais é do que onde a gente recebe mais estímulos, né, que são valorosos para a gente, né, que são reforçadores para a gente. Então, esse foco a gente mantém quando a gente tem algo que realmente a gente gosta de prestar atenção, que a gente gosta de estar ali, né, que a gente tem realmente incentivo para estar fazendo, né. Então, muitas pessoas até têm essa dificuldade no foco, essa dificuldade na atenção, porque realmente, assim, pode ter, né, algum transtorno ali de atenção, mas principalmente na questão, assim, de não ter algum objetivo, algum reforçador, algum estímulo ali que seja tão favorável para aquela pessoa, né? Então, né, falando um pouco voltado mais para essa parte da nutrição, alimentação, eu acredito que o foco seja mais nisso, né? Eu acho que a dificuldade de fazer uma dieta, por exemplo, essa perda, né, do foco, seja mais voltado a isso. Eu acho que as pessoas elas estão mais interessadas no objetivo final, né? E aí fica mais difícil de manter o foco no que está acontecendo agora, de manter uma dieta agora, né? Então, eu imagino que, assim, o seu trabalho seja realmente esse, de tentar mostrar para a pessoa e despertar o interesse na pessoa, para que ela tenha o foco ali no que ela está fazendo e o porquê ela está fazendo aquilo, né? Então, acho que o que você quis dizer de as pessoas estão, né, com mais dificuldade de manter o foco agora, acho que seja mais por isso, né? As pessoas estão com tantos estímulos externos acontecendo que quando a gente coloca um pouco de, né, a questão de alimentação, foco na alimentação, foco nos treinos, no autocuidado, as pessoas se perdem um pouco, né? Porque falta um pouco desse estímulo, assim, mais que seja prazeroso para a pessoa, sabe? Sim, sim. A gente acaba falando essa coisa que está no título, né? O que te engorda também te adoece, porque as pessoas, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de hábitos saudáveis, a pessoa só faz correlação com o emagrecimento, com o corpo da pessoa do Instagram, o corpo da pessoa da televisão, e se perde um pouco no sentido de que esses maus hábitos, esse excesso de peso, causa muitas outras coisas além do acúmulo de gordura, né? Então, o foco da pessoa acaba sendo outro foco que não a saúde. Então, o foco tem que ser a saúde, a consequência é a perda de peso, né? Então, e eu acho que isso tem muito a ver com hábito, né? Foco tem muito a ver com hábito. Você acha que hábito está muito relacionado a esse comportamento nosso do dia a dia? Com certeza, né? Os nossos hábitos são o que nos mantém, né? Então, assim, a gente tem os nossos hábitos de todas as nossas áreas que nos regem, assim, né? Então, a gente tem hábitos dentro de casa, a gente tem hábitos no trabalho, a gente tem hábitos em qualquer lugar, né? Na faculdade, em todos os lugares a gente cria hábitos, porque o nosso cérebro, ele é programado para isso. Ele é programado para criar hábitos, né? Para que a gente consiga estar mais disponível para outras funções que são momentâneas. Então, os hábitos, eles nos mantêm mais disponíveis, né, para o restante. Então, assim, realmente, o foco tem tudo a ver, né, com hábito, porque quando a gente tem um hábito alimentar,
é difícil da gente chegar e falar assim, não, a partir de segunda-feira, né, que é o que as pessoas costumam dizer, a partir de segunda eu começo a dieta. Né? É difícil, porque o hábito, ele tá ali. Né? É difícil de você chegar e na segunda-feira você realmente dizer assim, não, a partir de hoje eu vou mudar todos esses estímulos que eu já estou acostumado a receber, né, todo esse foco que eu já estou acostumado a receber e trocar de um dia para o outro. Então o hábito, ele só é alterado quando a gente muda uma sequência de comportamentos, né? Então é igual você mesmo falou, a questão do emagrecimento em si é um passo, né? Assim, é o que vem depois, né? A gente tem que pensar primeiro na nossa saúde, então é uma mudança de hábito saudável. Assim como saúde mental, assim como saúde do nosso corpo em si, né, a gente tem que ter essa mudança de hábito comportamental, para depois a gente entender, né, os focos, né, para a gente ter realmente esse foco. Alan, você acha que o que a gente afirma para a gente, o que a gente diz no dia a dia, muda o nosso comportamento? O que a gente manda de informação para o corpo e para a mente muda o nosso comportamento? Sim, sim. É o que a gente chama, né, de programação neurolinguística também, né? Então, quando a gente afirma, mesmo que você fale assim, eu quero comer chocolate, mas hoje eu não vou comer chocolate. Então, você já mandou um estímulo ali para o corpo, né? Você já mandou um estímulo de quero comer chocolate, né? Então, o corpo ele já entendeu que ele precisa do chocolate, né? Mas aí você reafirma dizendo, não, eu não vou comer chocolate. Então, o corpo fica, não, peraí, eu preciso do chocolate agora que você já me estimulou, agora não vem, né, me iludir, né? Então, sim. É basicamente isso. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, ó, você dá uma informação para a sua mente, você fala assim, eu não consigo, porque paciente tem mania de falar assim, eu não consigo parar de comer doce, vamos supor. É uma afirmação, ela está afirmando para ela ou para ele, eu não consigo parar de comer doce. Aí eu sempre falo, mas você está dizendo isso para sua mente, como é que você quer que sua mente entenda outra coisa que não, você realmente não consegue? Então, é como se você desse uma ordem para alguém e quisesse que esse alguém fizesse outra coisa diferente da ordem que você está dando. Então, é exigir do corpo e da mente uma coisa que você está falando outra coisa, né? Sim, exatamente, né? Isso é uma frase típica, né? Eu não consigo fazer tal coisa, né? Então, você já tá afirmando ali para você mesmo, né? Tipo, olha, eu não consigo fazer isso, né? Aí você vai tentar entrar com outros estímulos, mas a sua cabeça, né? A sua mente já está programada para não consigo. Então, realmente, é a programação neurolinguística, né? Então, você primeiro tem que afirmar algo positivo ou algo voltado ao que você realmente quer, para o foco que você quer, para depois você, né, tentar ver quais são as suas dificuldades. Mas você colocar primeiro as dificuldades antes de você dar o primeiro passo, né, aí é um pouco complicado, né? Você acha que esses reforços fazem muita diferença? Porque, por exemplo, se eu uso a comida para ser um reforço positivo quando eu estou triste, por exemplo, isso tem explicação hormonal também, mas aqui a gente está falando muito comportamental. Então, se eu faço o reforço, por exemplo, eu tô triste, então eu falo, como você usou o exemplo do chocolate ou do doce, ou sei lá, qualquer outra comida, fritura, enfim, uma comida que não me faça bem, se eu faço isso recorrentemente, né? Porque não tem. Eu sempre falo que não existe comida proibida, não existe comida errada, existe comida boa e comida não boa. Não existe comida errada e comida certa. Existe comida boa e comida que não é boa. Porque quando a gente coloca assim que essa comida é errada, eu acho que não tem errado se você come conscientemente e se você faz uma coisa de vez em quando. Então não tem isso, tem comida boa. Então a comida boa é que tem que ser recorrente na sua vida. Mas ela não é errada. Mas eu tô falando assim, que quando a gente reforça de tipo, eu tô triste, ou eu tô angustiada, e a gente usa isso como um reforço positivo, para fazer como se a comida fosse algo que fosse mudar aquilo, que não é a comida que muda, a gente sabe disso, mas a gente usa isso como um reforço positivo ali. Isso reafirma para o corpo, para a mente, para a emoção, essa conexão da comida com aquela emoção. Dá para explicar isso das duas maneiras, né? Tanto comportamental quanto da forma neurológica, né? Da parte fisiológica, né? Dá para a gente explicar assim. Da parte comportamental, eu diria que está muito voltado para as nossas crenças, né? É comum a gente dizer que quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado com algo, enfim, até a relação hormonal, muitas mulheres usam, né? Tem essa questão de, poxa, eu preciso comer um chocolate, né? Tem realmente relação hormonal, isso é inegável, mas eu tô falando em relação assim às crenças que a gente cria, né, que a gente ouve, que a gente coloca no nosso dia a dia. Então, realmente, a gente quando coloca essas crenças no nosso dia a dia, é a mesma história que a gente estava falando agora, né, da programação neurolinguística. Então, a gente está habituado, então, a falar, bom, eu vou comer chocolate porque eu vou ficar feliz,
Então, eu tô triste, eu não tô bem, o meu dia foi muito corrido, se eu comer um chocolate, eu vou me sentir bem. Tá bom, o seu corpo, ele entendeu ali a regra que você criou para ele, que você precisa comer um chocolate para você se sentir bem. Então, isso é uma regra, é uma autorregra que você criou, uma crença que você criou. Então, essa é a parte comportamental. Agora, a parte química, né, neurológica, a parte fisiológica, é que realmente, né, assim, os alimentos doces, esses alimentos, assim, eles dão uma sensação de prazer, né, pelos neurotransmissores, pelos hormônios que eles produzem no nosso corpo. Então, dopamina assim, total, né? Totalmente, né? A ansiedade, a fome, elas produzem o mesmo hormônio, né, que é o cortisol, e aumenta as taxas, assim, muito altas, muito elevadas de cortisol. E aí, consequentemente, a gente fica estressado, né? A nossa glicose vai lá em cima, e a adrenalina, a noradrenalina, tudo aumenta, né? Então, a gente precisa de alguma coisa que dê aquela sensação de tá tudo bem, uma sensação de alívio. E aí, nada mais é do que um alimento doce, né? Que tem a serotonina, a endorfina, dá uma sensação de prazer, né? De alívio. Então, é comportamental e fisiológico também, né? Mas aí a gente pode tentar mudar isso, pelos hábitos. Sim, mas é importante que as pessoas saibam disso, assim, porque dá até um alívio para a pessoa, porque isso realmente, se você come doce, você secreta dopamina, serotonina. Então, é saber que isso tem uma relação hormonal, sim, mas como tem um reforço comportamental, uma coisa reforça a outra. Então, você pode começar mudando o comportamento, que é o que você pode mudar, para que esse comportamento, o que você faz, porque o que você faz, como a gente acabou de falar, o que você faz também manda mensagem para o seu corpo. Então, seus hormônios também estão ligados, seus neurotransmissores, com o que você faz todo dia também, né? Sim, sim. Você, assim, o nosso comportamento, ele interfere muito, né, na nossa taxa hormonal, né, nos nossos níveis hormonais, de neurotransmissores também. Então, o nosso próprio comportamento, ele estimula ainda mais isso. Então, se você, por exemplo, né, eu tô dando um exemplo bem, uma analogia, assim, mas se você não tá bem no dia, e você falar, hoje agora eu vou escutar uma música prazerosa que me faça me sentir bem aliviado. Aquela música, ela não tá entrando no seu organismo, tá, mas aquela sensação vai aumentar suas taxas hormonais, de dopamina, serotonina. Então, assim, tudo isso estimula você, e é uma relação comportamental. Agora, se você fala, né, vou comer um chocolate que vai me fazer bem, você está se programando a isso. Assim que você comer o chocolate vai estimular, mas o seu próprio comportamento, né, ele já promoveu isso para você. Nossa, adorei esse exemplo da música. Perfeito, perfeito, muito bom. Porque a música é um estímulo externo, é como se fosse a mesma coisa do que você está falando para você, né, que gera uma sensação, a mesma sensação de quando você está falando uma coisa negativa para você, gera uma sensação, e quando você está falando uma coisa positiva para você, também gera uma sensação. E essa sensação se transforma em ação, né? Dependendo de como você se sinta, gera ação. E assim, até estudos, né, mostram que, por exemplo, se você abrir o pacotinho do chocolate, né, você sentir o cheiro do chocolate, você vai salivar, né? Então, assim, não é o chocolate que está na sua boca que você está salivando, o próprio cheiro do chocolate está te fazendo salivar, e a lembrança do chocolate, né, o que você já tem de memória ali do chocolate no seu organismo, já também está promovendo a serotonina, a endorfina. Então, eu diria que, assim, só de sentir o cheiro do chocolate, você já melhora um pouco o seu dia, né? Isso tem relação com café também, outros alimentos. Claro. Essa semana eu fiz um vídeo, 9 tipos de fome, que fala exatamente sobre isso, assim, sobre essas sensações que a gente come com o olho, porque a gente está ali vendo aquela comida, e aí essa sensação, né? Eu até dei o exemplo do doce da padaria lá, que nem é tão bom, mas a gente olha, tá tão bonito, dá vontade da gente comer. Então, desperta apetite. Aí o ouvido também, que é essa sensação do saquinho abrindo, o cheiro de café, cheiro de chocolate, cheiro de pãozinho fresco, do tato, quando a gente pega um hambúrguer, quando a gente pega uma coisa crocante, enfim, vários paladar da boca, né, da sensação da boca. Então, tem vários tipos de fome que a gente cria o apetite. E quando a gente tem essa noção, você sabe que até a indústria usa isso, né? Tanto a indústria como o marketing, tudo usa esses nossos sentidos para aguçar a gente a consumir. Tem loja de doce em shopping que coloca o cheiro no corredor, assim, para você ter a sensação de querer entrar. Então, todas essas coisas são usadas. Mas, e eu falei no vídeo isso, quando a gente tem o poder, sabe disso conscientemente, a gente consegue ter o poder de escolha muito maior do que quem não percebe isso, né? De quem não está percebendo. Então, eu acho que esse é o grande barato da psicologia, assim, é despertar as pessoas para quem ela é, né? Para o sentimento, para as emoções, porque a gente no dia a dia nosso, a gente não se enxerga muito, né? A gente não para ver o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Eu sempre falo, a gente hoje em dia não sabe nem se está com fome ou não está com fome.
porque a gente não para ver se realmente está com fome. Então, sim, esse despertar de quem é você, de como você se sente e tal, é um trabalho muito legal da psicologia para esse aspecto da nutrição também, porque a partir do momento que você se conhece, que você se percebe, você consegue lidar com as coisas do dia a dia muito melhor, né? Sim, assim, a gente trabalha muito com essa noção, né, e com o autoconhecimento, né, e para que a pessoa tenha conhecimento sobre os seus sentimentos, né. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem o dia a dia dela, a sua rotina, né, muito automática, muito automatizada, né, então a pessoa realmente não para entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Muitas vezes acontece alguma situação estressora, né, alguma situação complicada durante o dia, e não dá nem tempo de parar para pensar e raciocinar o que aconteceu. Então, tudo isso a gente, né, na psicologia, a gente precisa trabalhar isso, né, essa autopercepção em relação aos sentimentos, o que você está sentindo, o que você está pensando, né, tornar um pouco mais consciente o seu dia a dia, os seus hábitos, né. Essa coisa o que a gente fala hoje de atenção plena é uma coisa muito difícil de conseguir hoje em dia, em todos os aspectos, né? Porque, sei lá, atenção plena, eu sempre falo assim, a gente tá até jantando, almoçando com alguém, a gente tá fazendo isso, não tá dando atenção nem para a pessoa, nem para a comida e nem para o celular, mas tá com os três ao mesmo tempo, né? Tá com a comida, tá com a pessoa e tá com o celular. Então você não tem atenção plena em nada. E as pessoas na hora de comer, hoje em dia, com tanto, como você falou, com tanto estímulo, a pessoa não consegue. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente, ele perguntou para mim assim, mas Má, como que eu sei se eu já estou satisfeito? Eu fiquei pensando assim, gente, como assim? Come tão sem prestar atenção no que está fazendo e tal, sem prestar atenção na mastigação, olhando para o celular, ou para o computador, ou para a televisão, ou para os três ao mesmo tempo, que não dá tempo. Aí eu falei para ele assim, mas você sabia que para mensagens do estômago satisfeito, para chegar a mensagem leva em torno de 20, 25 minutos? Ele falou, mas eu comi 10. Aí eu falei, pois é, como é que você vai mandar mensagem para o seu corpo de que você está satisfeito se você come em 10 minutos? Não deu nem tempo de chegar. Então, assim, mastiga. Eu falei para ele, mastiga 30 vezes. Ele falou, 30 vezes? Eu falei, mastiga 30 vezes. Solta o talher no prato, mastiga, presta atenção que você está na sua boca, sente a textura, sente o gosto. Tenha atenção plena ao que você está fazendo. Isso é em relação à alimentação, mas em relação a qualquer outra coisa, né? Do nosso dia a dia. Você pode falar isso melhor que eu, a gente não consegue memorizar as coisas hoje em dia, porque a gente não consegue ter atenção plena naquilo que a gente está fazendo, né? Sim, e assim, tem até estudos realmente que mostram, assim, que a nossa memória de trabalho, ela está muito mais sendo usada do que outras memórias, né? Outros tipos de atenção, né? Então, realmente, a alimentação, as pessoas têm otimizado muito, né? Eu, assim, com os meus pacientes, até me perdoem se eles estiverem ouvindo isso, mas tem muitos pacientes que eles otimizam, né, o horário do almoço para, assim, não, eu vou almoçar em 10 minutos aqui, porque aí dá tempo de eu fazer isso, dá tempo de eu fazer aquilo, e enquanto eu almoço eu já estou respondendo todas as minhas mensagens. Assim, eu né, sou suspeito para falar, até eu mesmo, não sei, mas a gente acaba fazendo isso, né, no horário do almoço, a gente responde uma mensagem aqui, responde ali, e a gente não torna a alimentação de uma forma consciente, né, e eu vejo, né, realmente a gente precisa ter esse relacionamento com a comida, né, entender o que você está comendo, que faça parte, né, do seu dia a dia, não simplesmente deu meio-dia, preciso comer, né, pera, não é assim, às vezes você nem está com fome, né. Exatamente, não presta atenção. Porque acaba que a alimentação fica como uma coisa qualquer, ele fica como igual uma resposta de e-mail, assim, é uma coisa que você tem que fazer no meio do dia, até atrapalha. Tipo, ai que droga, tenho que parar para almoçar, meu Deus, que saco, né? E não é aquela coisa, aí eu falo, você daqui a pouco você vai parar para tomar um remédio, você vai ter que parar para tomar um remédio, ou para fazer algum tratamento, você vai ter que parar. Mas por que não parar para se alimentar bem antes de chegar uma coisa que você precise fazer um tratamento porque você não se alimentou bem, né? Então, entender, eu sempre falo isso em todas quando eu estou conversando com todo mundo, entender que a alimentação é a base de quem você é. Tudo que você faz, o que funciona dentro do seu corpo, ou que você sente, o seu metabolismo, a sua digestão, o seu intestino, tudo, a sua respiração, tudo isso depende do que você coloca dentro da sua boca. Então, isso é o mais básico para você sobreviver e para você ter saúde. E a pessoa coloca isso como um quinto lugar na vida dela. E assim, mas é o que vai fazer você estar ali vivo e bem. Como é que você tá? Tinha que ser a primeira coisa. Assim, primordial. Eu sempre falo que são as quatro, né? É saúde mental, que não adianta nada se a gente não tem saúde mental. Alimentação, exercício físico e sono.
Se você tem esses 4 pilares na sua vida, se você está bem, ou tratando sua saúde emocional com um profissional qualificado, como o Alan, ou você está bem nutrido, você está dormindo bem e você está fazendo atividade física, tá tudo certo com você. Agora, as pessoas deixam essas 4 coisas sempre para depois, né? E é bem o que você falou, assim, né? E o nosso dia a dia tá tão otimizado que a alimentação, né, se torna uma coisa meio, ela precisa estar ali, mas a pessoa não torna consciente. Os sentimentos, né, as situações do dia a dia se tornam automatizadas, então ela não se torna consciente também. E aí você falou uma coisa muito importante da questão dos remédios, né? As pessoas têm utilizado o remédio não mais como uma última opção, né, mas como uma primeira opção. Então, o organismo, ele está meio destabilizado, remédio, né? A pessoa não para entender, assim, peraí, o que veio antes, né? A alimentação, é o meu sentimento, o que está acontecendo? Então, a maioria das doenças atuais que têm aparecido, elas têm sim relação psicológica, elas têm sim relação emocional. Então, gastrite, né, depressão mesmo, muitas doenças, até o câncer mesmo, ele tem ligação emocional. Então, as pessoas têm descuidado muito, né, do cuidado com a saúde emocional, a saúde física, né, a alimentação, o esporte. O esporte, se a gente for parar para pensar, ele libera tudo isso que a gente estava falando, né, todos esses hormônios que a gente estava falando, né. Então, sim. Não necessariamente a pessoa precisaria ter comido um chocolate. Ela sim, feito uma atividade física. E faz isso, né? Faz isso com as emoções. Você está ali atrapalhado com suas emoções e ao invés de você ir buscar um tratamento, é uma coisa muito séria, a pessoa prefere não ir buscar o tratamento e às vezes recorre a uma medicação antes mesmo de buscar um tratamento. Eu estou tomando um remédio para dormir, por exemplo. Mas você já fez terapia? Ah, não fiz terapia, mas eu tô tomando remédio para dormir. Você foi fazer um exercício físico? Tá se alimentando bem? Tá tomando? Não, mas tô tomando remédio para dormir. Então, assim, não faz o menor sentido, porque a pessoa, hoje em dia, com essa coisa toda do fast food, de tudo, a pessoa quer cortar caminho para tudo, né? Para tudo. Sim. Então, assim, eu quero um remédio para dormir, mas eu não quero ir resolver o meu problema ali sentimental que eu tô. E eu quero emagrecer ou ficar bem com a saúde, mas eu não quero o processo de emagrecimento. Eu quero ter o corpo maravilhoso, mas eu não quero fazer atividade física. Ou eu quero fazer uma cirurgia que vai mudar meu corpo inteiro e vai ficar... Então, a pessoa sempre quer o caminho mais curto. O que psicologicamente falando, né? Você entende mais que eu, é compreensível. Só que a gente está aqui justamente para falar que quanto menor esse caminho, mais rápido é a volta para o caminho anterior a esse atalho, né? Porque, assim, as pessoas realmente, né, elas tomam um remédio para dormir, um para acordar, um para suprir a alimentação que ela não teve, então a alimentação dela no dia a dia foi uma alimentação pobre, e aí ela coloca um remédio... Um suplemento ali... realmente para suprir, então, basicamente, o dia a dia dela são comprimidos. E realmente, esses atalhos, eles são muito prejudiciais, porque esses medicamentos, nenhum deles, né, mesmo os que são, né, programados ali, né, que o médico prescreve, de acordo com o organismo da pessoa, aquilo ali não está de acordo com a dosagem necessária do corpo daquela pessoa, né. Por dia, a gente produz os nossos nutrientes, as coisas que a gente precisa, neurotransmissores e tudo mais, de acordo com as nossas situações, de acordo com o nosso dia. Não necessariamente aquela dosagem daquele remédio era necessária para aquele dia. Né? Às vezes a pessoa, porque ela precisa acordar cedo no dia seguinte, ela toma um remédio para dormir, mas o sono ia vir, mas a ansiedade da pessoa de dormir mais cedo fez ela tomar um remédio. Mas ela acordou e ela está meio para baixo, aí ela, por ansiedade, diz, preciso acordar, ela vai e toma um remédio para acordar. Mas o médico disse que eu estou, sei lá, com falta de vitamina tal, eu vou tomar um complexo vitamínico tal. E, né, as pessoas, elas têm cortado um pouquinho, né, os hábitos, assim. Porque querem esse caminho mais rápido, né? E esse caminho mais rápido sempre é um caminho perigoso, bem perigoso. Eu escuto, às vezes, ver se isso faz sentido, assim. Quando a gente cria um hábito, o corpo está tentando poupar energia ali, aí vai para o subconsciente, né? E a gente acaba fazendo as coisas... Porque o nosso subconsciente comanda muito mais a gente do que a gente imagina, não é verdade isso? Sim, sim. A gente acaba fazendo coisas sem se dar conta, porque ali o subconsciente está comandando a gente ali, porque a gente mandou informações e essas informações foram lá para o subconsciente e a gente vai fazendo coisas, né? Mas aí o que eu queria saber de você é assim, a gente passa o dia tomando decisões, né? A gente decide, vou levantar, vou pôr tal roupa, vou não sei o quê, vou não sei o quê. É verdade que essas decisões vão ficando
mais fracas, ou com menor poder, com o passar do dia, assim, no final do dia, o meu poder de decisão já não é o mesmo que eu tinha de manhã, por exemplo? Sim. Eu acredito que o nosso poder de decisão, ele vai se submetendo, muitas vezes, ao que a gente já se programou a fazer, né? Então, igual a gente já tinha mencionado, os hábitos, eles estão cumprindo uma função fisiológica, né? Que é diminuir ali a nossa frequência cerebral. Então, se a gente, desde de manhã, desde semana passada, a gente começa a estabelecer um hábito, né? A gente começa a estabelecer uma rotina para a gente, é mais fácil de que no final do dia a gente esteja mais automatizado, né? Fazendo as coisas de uma forma muito mais inconsciente, né? Então, realmente, a gente acaba fazendo as coisas cada vez mais, assim, de uma forma sem prestar muita atenção no que a gente realmente quer, sabe? Acredito que, assim, é muito mais fácil, talvez, eu posso estar errado, tá? Mas eu imagino que é muito mais fácil a pessoa fazer dieta e conseguir, né, se alimentar melhor no início do dia do que no final do dia, né? Por questão de cansaço e tudo mais. O dia já passou, né? Então, acho que o almoço, muitas vezes, é muito mais rico, né, e muito mais consciente do que o jantar, né? Por isso que eu sempre falo, queria ouvir você falando isso, justamente para ver se faz sentido, e faz totalmente sentido. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, olha, tira o máximo de decisão que você precisa tomar durante o dia em relação à sua alimentação. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você chega, como você deu o exemplo, à noite, cansado, você já decidiu um monte de coisa no trabalho, você já decidiu um monte de coisa no dia, você está cansado, você não quer decidir mais nada. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o que tiver mais fácil ali na sua frente, porque você não quer decidir mais nada. Então, se você cria um ambiente em que você não precise decidir e a sua decisão fácil ali seja uma decisão saudável, facilita muito a sua vida. Isso quer dizer, se eu chego em casa e eu já tenho um saquinho de salada lavada, eu já tenho um legume cozido e eu já tenho um bifinho ali pronto, eu só preciso jogar o saquinho, temperar e comer minha comida, eu não precisei decidir se eu vou lavar, o que eu vou comer, se eu vou fazer. Se eu precisar fazer isso, eu vou abrir um saco de salgadinho e pegar um refrigerante, se tiver, né? Porque aí eu falo que nem é para ter, mas se tiver, você vai fazer isso. Porque é o mais fácil e você não quer decidir mais nada. Porque seu poder de decisão no final do dia vai estar bem menor do que no seu café da manhã. Mas isso, quanto menos você exige da sua mente decisões durante o dia, melhor vai ser seu dia. Menos cansado você vai ficar mentalmente e emocionalmente. Porque emocionalmente também a gente fica, eu não aguento mais isso, né? Toda vez tem que... Então, se você facilita, se você acorda e tá tudo ali meio facilitado, se o suco verde tá ali, você já só bater, enfim, facilitando o ambiente tem muito relação com essa coisa da decisão e do cansaço. Então faz total sentido essa coisa que a decisão vai ficando... Você vai perdendo o seu poder de decisão, né? As coisas vão decidindo por você, né? É muito ruim quando, né, a dieta, no caso, se torna aversiva, né? Quando realmente a pessoa vai se alimentar e ela critica, né? Fala, droga, tem que comer isso que a Nutri me mandou comer, né? É muito ruim isso. Então, acho que tem muitas pessoas que têm mudado alguns hábitos aí, que tem sido muito interessante, né? As pessoas, elas têm comprado, têm feito, né, marmitas, né? Aquelas marmitinhas menores, já têm deixado tudo programado ali, marmitas para a semana, marmitas talvez até mesmo para o dia. E é muito interessante, porque é realmente isso, né? O poder de decisão, de escolha. Não, já está ali, é mais prático. E até facilita e deixa mais prazerosa a alimentação, porque você já sabe o que você vai comer, você não precisa pensar muito. Então, aquilo é bom, você está comendo algo saudável, já estava ali te esperando, né? Então, acho que faz muito sentido isso. E outra coisa também que eu acho interessante, né, que até para a gente tornar um pouco mais prazerosa a alimentação, geralmente, né, aos finais de semana, que a gente tem mais aquele tempo, né, que a gente usa para a gente colocar coisas mais prazerosas no nosso dia e tudo mais. Então, assim, eu estimulo muito os pacientes para que eles consigam colocar, né, assim, fazer uma refeição junto com as pessoas que estão juntas, as pessoas que você gosta, sua família, né, namorado, que seja prazeroso você cozinhar junto com essa pessoa, né? Você fazer uma alimentação gostosa ali e tal, porque aquilo vai te trazer prazer, aquilo vai te estimular, vai trazer um ambiente prazeroso, e ainda você vai estar comendo de uma forma saudável no final de semana, que às vezes é o dia do lixo, né? Então, assim, é interessante, né? A gente tentar trazer cada vez mais esse prazer para o nosso dia a dia, essa facilidade para o nosso dia a dia. Criar um ambiente, né? Eu acho que você criar o ambiente que seja favorável a você, é como se fosse assim, eu estou criando um ambiente que seja melhor para eu fazer o que é melhor para mim. Porque o que geralmente acontece é as pessoas criam um ambiente ruim para elas e elas ficam lidando com esse ambiente ruim o tempo inteiro.
É tipo, você quer facilitar a sua vida para fazer atividade física? Faz numa academia que seja caminho da sua casa, ou que seja perto da sua casa, ou que seja do lado do trabalho, e a pessoa vai fazer uma lá longe, que tem que não sei o quê, tem que vir para casa, tem que... Você quer facilitar a sua vida para se alimentar? Deixa tudo pronto no final de semana, né? Eu acho que, não sei, para facilitar, assim, emocionalmente falando, você acha que escrever sobre o que você sente é legal? Eu acho bem bacana. As pessoas, até para escrever, elas têm vergonha, né? Elas não gostam, porque realmente o sentimento, a emoção ali, parece que sai rasgando, né? A pessoa não gosta de colocar para fora. E escrever sobre o que ela sente é importante, porque não necessariamente alguém vai estar ouvindo, mas só de colocar para fora, né? De você, isso é uma forma verbal, tá? Né, de você escrever aquilo, você está verbalizando o seu sentimento. Então, às vezes, alguém não vai estar lendo, não vai estar ouvindo o seu sentimento, mas você mesmo vai estar lendo, e você vai estar tornando consciente aquele sentimento que estava naquele seu subconsciente, no seu inconsciente. Então, você vai colocar ali no papel e vai falar, estou sentindo tal coisa. Você visualizando aquilo, né, aquele sentimento, você vai falar, pô, realmente, o que eu faço com isso agora, né? Sim. Então, o sentimento a gente não controla, né? Não dá para controlar um sentimento, mas a gente controla o que a gente faz com ele. Sim, sim. Nossa, ótima frase. É porque eu sempre falo para os meus pacientes também assim, quando tá essa coisa meio comendo emoções, né, que a gente fala, tá triste, vou comer, tô com raiva, vou comer, tudo gera um motivo para comida. Então eu falo, às vezes eu peço, escreve o que você está sentindo naquela hora. Por que deu vontade de comer? O que você pensou antes de comer? Qual foi o sentimento que gerou aquilo? Porque até esse conhecimento do sentimento é um poder também, né? Porque às vezes a pessoa comeu ali, ou teve uma atitude qualquer, até de, sei lá, foi grosso com alguém, e não sabe o que ela estava sentindo antes. Então, por isso que eu faço relação muito com a emoção mesmo. Porque o que você estava sentindo? Você sabe o que você estava sentindo? Era angústia? Era tristeza? Era raiva? E a pessoa fica assim, não sei. Então, ela mesma não tem noção do que levou ela àquela compulsão, ou aquela atitude, ou, enfim. Então, esse conhecimento das emoções, dos sentimentos, é muito legal ser trabalhado para que a gente consiga ter poder sobre a nossa ação, né? Sim. O psicólogo agradece aqui. Então, por isso que tem que tratar, gente. Todo mundo tem que tratar. Aí a pessoa fala assim, é igual nutrição, a mesma coisa, eu faço a mesma referência. Mas eu tô bem, não preciso de terapia. Não, você precisa de terapia justamente por isso, para você não ficar mal. Não é buscar um psicólogo só quando você tá mal. Quando você tá mal também, mas tem que buscar antes, né? Não, exatamente. E da mesma forma, apesar de eu dar dicas, né? Assim, se bem que psicólogo não dá dica, nem dá sugestões e tal, mas a gente sempre fala, né? Nessa organização de novos hábitos, a gente transformar os nossos hábitos, inclusive hábitos alimentares, mas não por isso eu vou falar, não precisa de uma nutri. Não, precisa sim, porque eu sei falar da parte comportamental, eu sei organizar o seu comportamento, mas assim, o que você vai comer já não é mais comigo, entendeu? Então, assim, se você vai comer saudável ou não, tem tudo a ver com o seu comportamento, com o seu lado psicológico, emocional, mas também tem a ver com a sua disposição ali, do que você tem disposto na sua casa. E aí sim você vai precisar de um nutricionista para te dizer, olha, é importante que o seu organismo talvez precise de mais carboidrato, mais proteína. Sim. E antes dela ficar doente, né? Igual o psicólogo, antes dela ficar acima do peso, antes dela ter uma diabetes, antes de ter uma pressão alta, antes de ter qualquer outro problema, né? Buscar a nutrição para ter todos esses benefícios antes de ficar doente, porque aí evita a doença. Lembrar que, gente, saúde não é apenas ausência de doença. Porque a pessoa acha, eu estou saudável porque eu não tenho doença nenhuma. E saúde não é isso. Saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é todo um contexto que diz que você está saudável. Não só porque você não tem a doença. Eu vou pedir, tem uns comentários aqui, eu vou subir aqui para eu ler. Gente, vou pedir licença, vai dar reflexo o óculos aqui, mas é porque eu não consigo ler aqui sem o óculos, tá? Eu vou ver se tem algum comentário aqui. Eu vi que saíram algumas coisas. O áudio está um pouco atrasado, mas eu acho que é a internet mesmo, gente. Peraí, que tinha uns comentários. Essa dica de deixar os alimentos organizados para comer tem me ajudado bastante. Ai, que bom, Ricardo. Obrigado, Nutri, de nada. Adorei as dicas. Se preparar para somar. Vou organizar minha geladeira. Obrigado pelas dicas. Ótimo, gente. Basicamente, né, se preparar para somar, essas questões das dicas, assim, eu acho que o pessoal está querendo dizer realmente dessas funcionalidades, né, que muitas vezes a gente não para pensar muito, assim, né, do nosso dia a dia, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o quanto o trabalho, o quanto o nosso dia, ele influencia tanto, né, na nossa vida, assim, né, na nossa alimentação, nos nossos sentimentos, e a gente não para observar, né, o que a gente está sentindo.
Às vezes a gente deixa de se alimentar bem, às vezes a gente deixa de treinar, às vezes a gente deixa de, né, parar para se auto-observar, né, por conta de situações do dia a dia que a gente não parou para observar assim, por que eu estou sentindo isso, né? Sim. Colocar como prioridade, né? Sua saúde de uma forma geral. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo de cozinhar, ou eu não tenho tempo de fazer uma atividade física, ou eu não tenho tempo para essa coisa de emoção, de tratar, não tenho tempo. Mas aí a pessoa fica 1 hora, 1 hora e meia em rede social, fica maratonando uma série de Netflix uma tarde inteira, né? Fica várias outras coisas. Então, e assim, é sem julgamento, é só o despertar que eu tô falando, entendeu? Não tô fazendo um julgamento aqui. Mas às vezes a pessoa não desperta para isso, que ela tá perdendo 2 horas ali no celular, numa rede social, e não tá fazendo uma atividade física, não tá preparando uma alimentação saudável para ela durante a semana, sabe? Então, acho que é isso. É essa conversa, é para esse despertar das suas emoções, é o despertar da sua rotina, o quanto a sua rotina está sendo feita sem você prestar atenção no que você está fazendo durante o dia, o quanto as suas emoções estão acontecendo e você não está prestando atenção nas suas emoções, né? Eu acho que tem tudo a ver com essa relação, né, dos hábitos, né, tornar consciente cada vez mais, essa questão do preparo, mas eu não tenho tempo para me preparar e tudo mais. Eu acho que é questão de mudança de hábitos mesmo, né, você colocar a sua saúde em primeiro lugar, porque as pessoas não pensam, mas a sua saúde estando em primeiro lugar, se colocando como prioridade, o resto é consequência, né, o trabalho flui, o seu treino flui, aquela frase, né, corpo são, mente sã, né, tem total sentido. Então, acho que é basicamente isso. As pessoas têm que se tornar cada vez mais conscientes, né, do que elas estão fazendo, dos seus sentimentos, do alimento que ela está colocando ali, que nada mais é do que um sentimento também, uma emoção que ela tem que ter com a comida, um relacionamento com a comida, né? Sim, né? Total, né? A hora que você comer... eu tenho algumas perguntas aqui que me fizeram na minha caixinha. Não sei se você tem algumas perguntas aí. Não, pode mandar. Eu vou pôr o óculos aqui para eu ler. A Aline me perguntou assim, qual a melhor forma de colocar uma alimentação saudável na minha vida? Eu não consigo. Aline, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso aqui, mas o que eu tenho, assim, como dica, eu já falei que eu não gosto muito dessa coisa de dica, mas essa é a palavra, né? Tenho como conselho, eu gosto mais de conselho. Eu tenho como conselho... Você não gosta de conselho? Ai, meu Deus, o que a gente fala? É que psicólogo, as pessoas acham que psicólogo não pode dar conselho. Na conselho, quem dá é amigo, né? Não é psicólogo. E se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Sei lá, o que eu tenho para te falar é assim, que a introdução de uma alimentação saudável nunca pode ser uma coisa que você decide hoje e amanhã você vai estar se alimentando bem. É uma coisa que vai entrando na sua vida como qualquer outra rotina na sua vida. Sei lá, quando a gente vai aprender qualquer coisa, assim, a gente vai aprender inglês, por exemplo, a gente não tem 3 aulas e está falando inglês na outra semana. A gente vai aprendendo, aquilo vai entrando na nossa cabeça, a gente vai se acostumando ao som da língua. Mesma coisa é a alimentação. A gente vai acostumando o paladar, a gente vai mudando rotina, a gente vai criando o ambiente, que foi o que a gente falou agora, favorável. A gente vai introduzindo coisas aos poucos, até para nossa mente, nossa emoção, nosso comportamento, entender e introduzir isso na nossa vida. O que não adianta é fazer como, sei lá, aquelas coisas, desafio de 21 dias para perder 10 quilos. Você até vai perder os 10 quilos, não posso garantir que você não vai perder. Mas e depois? Como é que você vai ficar? Você se mudou, aquilo foi introduzido na sua vida. Que dicas vocês dão para a compulsão alimentar? Já falamos sobre isso. Então, você introduziu isso na sua vida? Não. Então, não vai adiantar muito. Então, se você não muda comportamento, se você não muda emoção, se você não muda mente, aquilo não vai adiantar muito. Então, a dica que eu te dou para introduzir uma alimentação saudável na sua vida é vá mudando aos poucos e vá introduzindo e tendo constância. Constância é muito importante. A velocidade não importa. Importa é a direção que você está indo. Constância fazendo coisas que te tragam saúde e fazendo aquilo sempre. É isso que eu te falo, tá bom? Que dicas vocês dão para compulsão alimentar? Olha, antes de mais nada, entender o que é compulsão alimentar. Quando você fala de compulsão, é colibri aromas. Quando você fala de compulsão, você está falando ali de uma quase patologia. Então, quando a compulsão alimentar tem relação com a tristeza depois que você come, você fica aquele sentimento de angústia depois que come. As pessoas comem escondido e comem com culpa. Tem um comer até
você ficar naquele estado de que você não aguenta mais a comida, que fica, sabe, estufado. Então, a compulsão alimentar tem uns sintomas ali. Você comer, ter vontade de comer bobagem, ter vontade de comer coisa que não seja muito saudável, ter esse impulso para comer coisas que não sejam muito saudáveis, isso não necessariamente é uma compulsão alimentar, tá bom? Então, compulsão alimentar você tem que trabalhar, inclusive, junto com o psicólogo, para trabalhar o emocional, o psicológico e junto com a alimentação, junto com a nutricionista. Você quer falar? Eu queria só fazer um comentário, e aí, quando eu ia fazer o comentário, apareceu uma pergunta aqui, né? Ansiedade tem a ver com compulsão alimentar? Realmente, né? Assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de compulsão, porque compulsão significa que é um sentimento, ou né, um amontoado de sentimentos que estão recorrentes, e principalmente a ansiedade. Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, a primeira coisa que aparece, geralmente, é a ansiedade. Né? Então, se você não trata da ansiedade, se você não entende o que você está sentindo, o porquê daquela sua ansiedade, qual é o motivo pelo qual veio a sua ansiedade, o alimento ele vai tentar suprir sempre aquilo, né? A gente falou no início da live sobre a ansiedade, sobre o estresse e tudo mais, e essa ansiedade ela vai sempre, né, gerando neurotransmissores, hormônios ali pra gente, de uma forma desenfreada, né? E se você não trata essa ansiedade, esse estresse da sua rotina, provavelmente, você vai estar suprindo sempre aquela lacuna com alimentação. Então, essa compulsão alimentar, a gente precisa pelo menos entender de onde está vindo, né? O porquê da sua ansiedade, né? O porquê que você está se sentindo tão ansioso assim. A ansiedade pode tirar o apetite? Ela pode tirar o apetite, sim, mas ela tira o apetite de coisas mais saudáveis e você acaba suprindo de algumas outras formas, né? Ansiedade, eu sempre falo que as pessoas são únicas, né? Não existe, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de um modo geral, mas claro que cada ser é um ser único e sente e pensa unicamente. Então, assim, para algumas pessoas, tem gente que fica triste e fica sem apetite, tem gente que fica triste e fica comendo muito. Então, para algumas pessoas, a ansiedade, vou ter uma entrevista amanhã. Isso pode tirar completamente o apetite, como pode dar muito apetite. Então, tem a ver muito com o seu corpo. Então, por isso que eu falo de novo, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quais são as nossas reações diante das coisas. Então, se eu, por exemplo, eu já sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa, e amanhã eu vou ter uma entrevista, e eu sei que eu vou ficar sem comer, e eu não posso ficar sem comer, o que eu posso fazer, já que eu sei que isso vai acontecer, entendeu? Então, eu me conhecendo, que é o que a gente está chamando a atenção agora, sempre se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente consegue lidar com o que o mundo, com o que o ambiente gera e traz para a gente, muito melhor de quando a gente não se conhece. É como se conhecer, fazer terapia, saber das suas emoções, te dessem armas para você lutar. Então, se você está sem arma, qualquer coisa te fere, né? Qualquer coisa chega até você. E quando você tem armas, tem ferramentas para lidar com a emoção, com a compulsão, com a ansiedade, com o apetite, com a falta de apetite, com tudo isso, você fica tem muito mais poder sobre sua vida do que sem isso, né? Porque também, assim, a ansiedade, o estresse e tudo mais, eles liberam cortisol, adrenalina, noradrenalina, que a gente já comentou, e de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, a pessoa tem o comportamento associado. Então, tem pessoas que têm comportamentos associados a essa liberação aí de cortisol para alimentação. Outras têm a liberação de cortisol e tendem a roer mais as unhas. Outras têm tendência, sei lá, a querer sair para correr, né? Então, cada organismo reage de uma forma. Como a gente está falando mais de alimentação, a gente está tendenciando mais para isso. Mas, de qualquer forma, quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, a gente tem a tendência a querer suprir, né, esse tanto de cortisol, esse tanto de hormônio que a gente lançou para o nosso corpo. Vai suprir com alimentação, vai suprir com esporte, vai suprir... Não importa. Assim, a gente precisa entender de onde está vindo isso, né? De onde está vindo esse sentimento. É do meu trabalho, muita pressão no trabalho e tudo mais. Ok, então se a gente não tratar o porquê das coisas, o que vem antes das coisas, não adianta só a gente tentar falar de, sei lá, vou deixar de comer chocolate, vou deixar de... Não, né? É o que a Marlene estava falando. A gente não tem como a gente falar assim, vou mudar o meu hábito sem entender o porquê antes de mudar o hábito, né? Claro, até porque você falou de cortisol. Quanto maior está o cortisol no corpo, maior a gente secreta hormônios ou não secreta hormônios que controlam apetite e saciedade. Apetite e saciedade está totalmente ligado ao cortisol, que é grelina, enfim, tem uns hormônios que são secretados de acordo com a secreção de cortisol. E cortisol é secretado de acordo com a sua emoção, com o que você... Então, não tem como dissociar, entende? Se você é uma pessoa que não está trabalhada emocionalmente falando, você não tem como não ser uma pessoa que isso não reflita na sua alimentação ou no seu corpo,
como um todo, porque isso vai te fazer, levar você a ter uma alimentação que não seja saudável e vai refletir no seu corpo, né? Eu acho que teve uma outra pergunta, pode falar. Só um parênteses, né? Perguntaram aqui se tirar o doce da dieta, né, para algumas pessoas é mais difícil. Mas aí também tem a ver com a história de vida da pessoa, né? O que ela já aprendeu, como comportamentalmente falando, para onde levar o cortisol dela. Então, né, você acaba ensinando o seu organismo a se comportar. Então, seu cortisol aumentou pelo seu nível de estresse, de ansiedade, e você tem a tendência, pelo seu histórico de vida, a comer mais chocolate, comer mais doce, né? Mas, assim, isso é uma programação cognitiva que você faz ali para tentar reestimular isso, levar o seu cortisol quando você estiver mais ansiosa, mais estressada, para você canalizar de alguma outra forma, entendeu? Então, primeiro você tem que entender o porquê do seu sentimento, tratar aquele sentimento, ver o que você consegue fazer com aquele sentimento, para depois entender, tá, mas agora eu tô comendo muito chocolate. Aí sim a gente fala, não, peraí, então vamos trocar esse chocolate por alguma outra coisa, né? Sim, sim. São muitas forças, esse entendimento de que tem tudo que o seu comportamento reflete na sua emoção, a sua emoção reflete no seu comportamento. E se as duas coisas não estão alinhadas, não tem jeito. Se uma coisa está para cima e a outra está para baixo, ou vice-versa, você vai ter reflexo nas duas coisas. Então, entender isso e buscar o tratamento já é meio caminho andado, né? Você falou que tinha mais uma pergunta? Peraí, tem mais uma aqui. Eu respondi da Aline, agora tem da Suelen. A Suelen falou assim, fazer jejum não piora a minha compulsão? Como é o nome dela? Suelen. Antes de mais nada, você tem que entender que jejum pode prejudicar, sim, a sua compulsão. Se você não faz... Primeiro, você não pode fazer jejum... Eu acho que você está falando de jejum intermitente, né? Eu imagino. Você não pode fazer jejum intermitente de uma hora para outra. Tipo, amanhã eu vou fazer. Tem que ter todo um preparo, tanto metabólico quanto emocional, comportamental, para você poder fazer o jejum intermitente. Você não pode não estar metabolicamente preparada. Antes de fazer um jejum intermitente, a gente faz uma alimentação saudável durante um tempo, deixa você nutrida, deixa você com todas as vitaminas, minerais, tudo certinho. Depois a gente parte para uma low carb, para você ter uma porção de carboidrato menor no seu corpo e metabolicamente você se acostumar com a menor quantidade de carboidrato, para depois, uma terceira fase, aí começar com o jejum intermitente de menos horas, de 14 horas, depois você vai para 18 horas, primeiro faz uma vez por semana, depois parte para 2 vezes por semana. Então, entenda que jejum intermitente é uma coisa que não dá para, tipo, tá na modinha, eu vou ler ali na internet como é que faz, e amanhã eu tô fazendo jejum intermitente de 18, 20 horas. Não pode ser assim, não pode. Tem todo um preparo do seu corpo, tem todo um preparo do seu comportamento, a gente analisa muita coisa para depois partir para um jejum intermitente. Então, jejum intermitente não é uma prática que você vai fazer porque você quer perder 2 quilos, e essa semana eu vou fazer jejum intermitente 2 vezes, sem acompanhamento, sem saber como é que eu tô, sem ter feito nenhum exame, enfim. É uma coisa que você tem que fazer com o acompanhamento de um nutricionista, tá bom? Então, assim, é ruim jejum intermitente? Não, eu sou adepta, eu faço jejum intermitente, eu prescrevo nos meus pacientes, eu gosto de prescrever, mas esse processo todo não pode ser do dia para a noite de qualquer jeito, tá bom? Deixa eu ver só se tem mais alguma, porque aí eu já fecho. Carla, será que tem uma compulsão? Será que tem uma compulsão? Como eu sei? Eu acho que a gente falou aqui já, Carla, eu acho que a gente já respondeu, né? Porque a gente falou que compulsão tem... O Alan falou bastante aí sobre como que é compulsão e tal, que não é só vontade de comer, é uma coisa mais séria. Então, eu acho que a gente já respondeu. Se por acaso você tiver aí e a gente não respondeu, se você tiver alguma dúvida ainda, você fala, tá? Então, as minhas perguntas, acho que estão respondidas aqui. Foram essas 3 que tiveram na caixinha. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, porque a gente já está indo para o... Já explorei muito o Alan aqui, pelo amor de Deus. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, se não tiver dúvida, a gente vai terminando por aqui. Esse vídeo vai estar no YouTube depois, e provavelmente a gente mande para o Alan e ele também coloque no... Você tem canal do YouTube? Não tenho. Não tem? Ainda não tem, né? A minha timidez não permite ainda. Ah, tá bom. Mas eu também sou tímida, mas a gente incorpora e vai. Alan, eu queria te agradecer enormemente a sua disposição, a sua simpatia, o seu conhecimento. Muito obrigada por ter doado esse tempo para a gente. A gente sabe quanto tempo hoje é escasso, e a gente doar tempo para as pessoas, para tirar dúvida, para doar conhecimento, isso é muito... Eu admiro muito, isso é muito rico. Muito obrigada
por ter aceito o meu convite e por estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço o convite, ainda mais nesse dia, né, que é o dia do psicólogo, mas eu agradeço principalmente porque para as pessoas terem mais consciência também, né, sobre a psicologia, a importância da psicologia com a nutrição, entender que as coisas estão associadas sim, a saúde mental no geral, a saúde no geral, né, as áreas da saúde no geral estão associadas sim, né, a fisiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, personal trainers, tudo isso está muito associado, né, e a gente precisa trabalhar junto sim, então eu agradeço aí o convite de vocês, e eu estou aqui à disposição. Tá bom, a gente que agradece. Muito obrigado para quem está aqui. Tem gente dando parabéns aí para você, falando obrigado pela live. Parabéns. E obrigado vocês que estavam aqui no Instagram, vocês que estavam aqui no YouTube, muito obrigada. Obrigada. Curte aí, quem está no YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal, aquelas coisas que todo mundo fala. Se inscreve no canal, dá um joinha, manda para o amigo. E a gente está aqui à disposição. Fala seu Instagram para as pessoas aqui. Tá, meu Instagram profissional é psico.alanoliveira, que é o que eu tô, né, no live aí. Mas para ficar aqui no YouTube também, mas a gente coloca na descrição aqui também. Desculpa, então @psico.alanoliveira, Alan com 2 L's. Tá bom. Então, obrigada, Alan. Obrigada a vocês do Instagram. Obrigada a vocês do YouTube. Valeu. Muito obrigada. Aproveita o restinho do dia. Parabéns. E até a próxima. Espero que tenha muitas outras próximas. Sim. A gente criou uma parceria aí. A gente está sempre à disposição. Tá bom, Alan. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.